Só, antes disso, só falar aqui que... Então, vou respeitar rigorosamente esses 5 minutos, que a discussão até agora foi muito rica. Não, Ela, aquele negócio, para quem sabe ler, um pinga é letra. Quem viu aqui e quem vai ver, vai sair com muita informação que a gente não tem, né? A gente não tem. Nem na imprensa tradicional, nem na imprensa da esquerda. A gente tem essas informações. uhum. Então, vai Só, lá, Ricardo. eu tinha falado para o pessoal no chat do YouTube que era para eles colocar os nomes que seria divulgado aqui. Então, eu vou ler rapidamente aqui. Rose Souza, Tainá Rodrigues Campos, Brandon Felipe, Cleonice de Freitas Barbosa, Alírio César Almeida Gomes, Thelma Mourão, Marília Fátima, Eugênio Macedo, Nélio Silva, Osana Campos, Péricles Lima, Plínio Alex, acho que eu errei, não, Plínio Alex Campos de Azevedo, é isso mesmo. Antônio Santos, aqui eu repeti, Osana Campos, Solange Fátima Castro Rodrigues, que inclusive a Solange mandou um parabéns para todos, debate muito rico em informações e análises. E eu falei sobre perguntas também que eles quisessem colocar. A Tainá colocou a seguinte pergunta: qual o maior desafio para a retomada da consciência da classe operária brasileira? Pergunta que vale US$ 1 milhão, né? Eu vou pegar por esse lado aí que ela perguntou. A questão que a gente viu aqui, inclusive, é que o maior desafio é exatamente, bom, pelo menos dentro desse tema desse debate, a gente tem vários outros desafios, mas a compreensão do caráter e da importância da ação do imperialismo, né, principalmente na América Latina, é fundamental para quem quer ganhar essa consciência, né, aumentar a consciência do geral da classe operária. Quer dizer, tem várias outras questões, mas a tomada de consciência da questão do imperialismo, ela amplia a visão, né, da pessoa e leva ela a relacionar a sua luta, a sua vida, né, cotidiana, a sua luta pela sobrevivência, a luta política também, de uma maneira mais ampla. Embora tenha vários outros aspectos que a gente poderia considerar, mas aqui, inclusive, dado a questão do tempo, eu vou resumir, né? Eu não sei, depois, se alguém quiser também responder a pergunta na sua falação, seria interessante. Bom, a questão mesmo que a gente viu foi essa questão, né? Quer dizer, a América Latina, ao contrário dos outros continentes, é um continente que é, desde o início, submetido ao colonialismo, né, histórico aí das potências do século XV, XVI, mas, fundamentalmente hoje, é a questão do imperialismo estadunidense, né? Nós rompemos com a dominação colonial, né, há muito tempo. Os países ficaram formalmente independentes, mas o capitalismo na América Latina ele não necessariamente colocou-se parte desse processo de independência, né? Quer dizer, as burguesias, elas sempre se colocaram do lado dos opressores estrangeiros, né? Elas nunca foram capazes de realmente construir um verdadeiro Estado Nacional, né? Como bem mostrou Florestan Fernandes, a burguesia latino-americana sempre procurou organizar uma contra-revolução preventiva contra seus povos, sob o famoso lema do façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, por outro lado, as lutas anti-imperialistas têm sido uma característica muito fundamental das lutas populares do nosso continente. Desde, pelo menos, a Revolução Cubana, na década de 60, não é possível avançar com as lutas populares para um desenvolvimento nacional que possibilite atacar os problemas fundamentais da exploração econômica e da desigualdade sem que se acabe chocando
com a reação, geralmente violenta e implacável do imperialismo. O avanço político-social da década de 60, com as lutas pelas reformas de base no Brasil, ou pelo socialismo no Chile, resultou na necessidade de, no momento seguinte, ter que enfrentar e derrubar as ditaduras militares. Atualmente, as lutas populares se direcionam contra as reformas e a política neoliberal como um todo, que é uma estratégia internacional do imperialismo para todos os países, né? Os países hoje que são sancionados pelo imperialismo são considerados pelo imperialismo como ditaduras, né? Mas são aqueles que maiores avanços obtiveram na luta contra esse próprio imperialismo. Não podemos esquecer que o Brasil entrou recentemente para o rol de países sancionados, ao ter suas exportações do blindado Guarani vetadas pela Alemanha por ter o governo brasileiro negado o fornecimento de armas para a guerra na Ucrânia. A Nicarágua, como país sancionado, perseguido pelo imperialismo estadunidense, sobre a qual foi desencadeada uma campanha de criminalização pelo governo Biden, o governo, apesar disso, né, o governo Lula não aceitou a resolução conjunta dos 55 países contra a Nicarágua, mas logo em seguida apoiou uma investigação da ONU sobre possíveis crimes contra direitos humanos. É fundamental a solidariedade e o apoio ao governo da Nicarágua exatamente porque o imperialismo conseguiu o apoio de governos considerados de esquerda, como Boric no Chile e Petro na Colômbia, para essas condenações, né? A campanha que o imperialismo faz contra a Nicarágua é porque o governo sandinista de Daniel Ortega vem, a partir de 2006, adotando uma política de independência e enfrentamento com o governo dos Estados Unidos, fazendo uma série de reformas sociais importantíssimas para trabalhadores e camponeses do país. Além disso, a Nicarágua possui uma localização estratégica no centro da fronteira mundial que divide as regiões ocupadas pelos países desenvolvidos e o chamado Terceiro Mundo, antigamente, né? Muito adequada à circulação de mercadorias e do capital. Como o rio São João, que nasce no Mar do Caribe, cruza grande parte do país, ligando-se com o grande lago Cocibolca, cria as condições geográficas que fazem economicamente viável a criação de um grande canal que ligue o Atlântico ao Pacífico. Você teve, desde o início, né, a Nicarágua ela adotou a forma que é hoje, geograficamente falando, porque os Estados Unidos fez um tratado com a Grã-Bretanha e transferiu para a Nicarágua, né, a costa de Mosquitia da Nicarágua, que ia fazer parte da Inglaterra. Então, desde o início, o próprio país ele foi criado, né, gestado pelo próprio Estados Unidos. E não é à toa que os Estados Unidos logo impuseram um tratado para proibir que a Nicarágua fizesse o seu canal, porque os Estados Unidos tinham feito um acordo com a França para construir o Canal do Panamá, né, que até hoje está aí sobrevivendo, mas o canal na Nicarágua teria um calado e teria uma possibilidade de navegação muito maior que o Canal de Panamá. O Canal de Panamá já está congestionado, né? Os Estados Unidos invadiram várias vezes a Nicarágua, incontáveis vezes, até que, porque havia uma briga entre duas frações da burguesia, liberal e conservadora, e ele sempre agia defendendo a burguesia conservadora, evidentemente. O surgimento de Sandino vem do fato de que o Sandino participou de uma rebelião da burguesia liberal contra a conservadora. A burguesia liberal se rendeu, o Sandino continuou e expulsou os Estados Unidos da Nicarágua em 1933. Né? Mas o que os Estados Unidos fez? Montou uma guarda nacional com a direção do Somoza, o primeiro Somoza, e ao longo do período de 1936 até 1979, a ditadura violenta, cruel, sanguinária, né, dos vários Somozas, foram um após outros, né, da família Somoza, governaram a Nicarágua. Né? A Revolução Nicaragüense teve o papel, né, de
criar uma grande ojeriza, né, popular contra a ditadura, e com a aliança com a burguesia nicaragüense, numa estratégia muito bem levada a cabo, né, por uma insurreição armada, né, que tomou o poder, ela instalou inicialmente um governo mais, vamos dizer assim, pluricassista, né? Mas, ao longo do tempo, quer dizer, o compromisso da Frente Santinista sempre foi com o povo, e o povo vivia em uma extrema miséria, com um péssimo sistema de saúde, 60% de analfabetos e alto índice de prostituição, né? Então, na primeira fase da Revolução, que vai de 1979 a 1990, a Frente Sandinista de Libertação Nacional fez inclusive, diga-se de passagem, que a Frente Sandinista foi inspirada pela Revolução Cubana e o Fidel Castro, inclusive, teve influência na estratégia final que levou à tomada do poder pela Frente Sandinista. Nesse período, ela fez uma grande revolução social no país, né? Praticamente acabou com o analfabetismo, fez grandes avanços na questão da saúde, na questão da educação, e na questão da produção também, né? Fazendo a reforma agrária, etc. Mas, em 1990, depois de uma intervenção militar ferrenha dos Estados Unidos na Nicarágua, os chamados Contras, né? De 1980 a 1981, com Reagan, né? Tem toda uma estratégia para sufocar a Nicarágua, e depois com a invasão mesmo, e constituição de uma força mercenária, né? Que está muito em moda hoje em dia, acabou liquidando com a Revolução. Passaram-se 16 anos de governos neoliberais que destruíram todas as conquistas da Revolução, e a partir de 2006, com a vitória nas eleições do Daniel Ortega, né, que teve uma estratégia, diga-se de passagem, muito interessante, porque, além de ganhar as massas no período que teve o neoliberalismo, ao contrário dos dissidentes, o chamado MRS, Movimento da Revolução Sandinista, e depois o NAMS, que são considerados pela imprensa capitalista como grandes ex-comandantes da Revolução, foram comandantes da primeira Revolução, mas traíram a Revolução depois disso. Ao contrário disso, o Daniel Ortega, junto com o conjunto da Frente Sandinista, durante esse período neoliberalismo, fez um grande trabalho de massas, luta contra a privatização da água, luta contra as reformas neoliberais em geral, e também um grande trabalho junto às Forças Armadas, né? Então, quando ele ganhou as eleições, em 2006, ele tinha também o controle de grande parte das Forças Armadas. Desde 2006 para cá, tem havido uma sistemática vitória do Daniel Ortega para a presidência da República. A última foi agora em 21, que ele ganhou com 70 e tantos % dos votos, e é atribuído pelo imperialismo essas vitórias como uma ditadura que controla tudo, que não deixa a oposição reunir, etc., que todo mundo sabe, uma grande mentira. Todo mundo sabe, não sei, porque a mídia ganha muito os corações imensos das pessoas, né? Mas é uma grande mentira. Todas as eleições têm participação de vários partidos, né? Os oposicionistas que, em 1921, foram presos, né? Houve uma grande investigação sobre a transferência de recursos de milhões de dólares dos Estados Unidos para financiar uma agitação golpista, né? Que em 2018, diga-se por sinal, né? Foi feita uma tentativa de golpe de Estado na Nicarágua, e o governo nicaragüense conseguiu deter essa insurreição, tipicamente aquilo que foi feito aqui no Brasil durante o governo Dilma, né? Quer dizer, agitação de rua, denúncia, foi feita a partir de uma manifestação contra a reforma da Previdência, que a direita assumiu e transformou numa luta contra o governo Ortega. Não houve nenhuma condição de fazer diálogo.
porque o diálogo proposto pelo governo, que já tinha retirado a proposta da lei, não foi levado a cabo, e aí você tem uma retomada a oposição, né? A direita tinha feito várias barricadas, né? Em que ninguém passava, e com violência absoluta, até botar fogo em pessoas vivas, né? Isso foi um hábito na época, ocupação das universidades, tomar as universidades, como aqui foram tomados os quartéis, né? Pelos golpistas, mas não deu resultado porque o povo estava do lado dos sandinistas. Então, eles foram os principais responsáveis pela retomada da situação, que o governo, a partir de julho de 2018, retomou. Em 2021, estava se articulando um novo golpe. A ideia dos Estados Unidos era colocar um Guaidó como presidente indicado por eles, da oposição, e como o governo prendeu esse pessoal, inclusive a Cristiana Chamorro, membro dessa família Chamorro, que vem desde o início, lá no século XIX, né, da Nicarágua, foi impedida essa ação, né, resultou em 300 presos, que agora foram libertados, 200 deles, 250 por aí, e como a gente viu nos vídeos, vocês podem consultar, vocês vão ver nos vídeos, todos com saúde perfeita, todos sorridentes, etc. Nada de tortura, massacre, né, que foi divulgado a quatro ventos aí pelo imperialismo, que estava havendo tortura, opressão, não sei o quê, e eles ficaram muito satisfeitos de ter sido deportados dos Estados Unidos, porque a pátria deles, desses traidores da Revolução, é os Estados Unidos mesmo. Gostaram muito de ir para lá, né? Então, hoje a Nicarágua vive uma situação de um desenvolvimento econômico constante, não se expropriou a burguesia, é verdade, é um desenvolvimento, é um país ainda capitalista, né? A produção, como disse o D'Agostini, continua sendo exportador de produtos primários, né? Mas 50% do orçamento ou mais é para fins sociais, a saúde é de graça, a educação é de graça, se produz e se fabrica os livros didáticos que são distribuídos para 100% das crianças. Quer dizer, eu ficaria aqui a noite toda falando nas grandes conquistas da Revolução. O importante é que a Nicarágua cortou relações, rompeu com a OEA, que tinha colocado que a eleição tinha sido fraudulenta, rompeu relações com Taiwan, fez relações diplomáticas com a China e retomou relações com a Rússia e está fazendo a retomada do canal interoceânico, que vai ser construído em conjunto com a China, e fez também a entrada na chamada Rota da Seda. Então, eu acho que a Nicarágua é um exemplo, um país pequenininho, né? É o maior país da América Central, mas a América Central é pequena, né? É um país pequenininho da América, e com decisão, com política, com estratégia, com força, né? Com capacidade de luta e tal, né? Isso a gente encontra aqui no Brasil também, não é uma coisa só da Nicarágua, é um exemplo para toda a América Latina, né? Então, junto com a Venezuela, que também fez uma revolução muito importante, né? Resistiu a um golpe de Estado comandado pelos Estados Unidos. Olha só, todo país tem um golpe de Estado, né? Na Nicarágua teve uma tentativa, né? Lá na Venezuela o imperialismo derrubou o governo, chegou a prender o Chávez, mas houve uma rebelião popular e retomaram o poder e instituíram um país que hoje é uma democracia bem melhor e bem maior, como mostrou aí o D'Agostini, e não só por causa das eleições, porque tem um poder popular organizado por bairro, por rua, né? Se tiver uma invasão da Venezuela, vai ser muito difícil para o imperialismo dominar a Venezuela, porque o povo vai estar armado, eles têm treinamento militar, né? O treinamento, o exército da Venezuela é de base popular, e
o povo é de base militar. Então, você tem um país que está em condições de resistir às agressões do imperialismo. E no caso de Cuba, é o país que deu exemplo para todo mundo, que iniciou, né, toda essa luta anti-imperialista, e hoje, infelizmente, está passando por vários problemas, várias dificuldades. Então, necessita efetivamente de um apoio da América Latina, com fornecimento de petróleo, fornecimento de recursos financeiros para financiamento, né, porque o embargo que foi feito, ele, principalmente pelo governo Trump, é um embargo que sufoca a economia do país e proíbe qualquer país de fazer qualquer relação com Cuba, né? Então, é um exemplo de luta anti-imperialista e que nós, infelizmente, estamos muito, vamos dizer, tateando nesse sentido, né? Mas sem a gente conseguir dotar uma visão estratégica e de longo prazo para as lutas sociais, as lutas da classe trabalhadora, chegar ao socialismo, nem diria chegar ao socialismo, chegar a um governo efetivamente capaz de ter soberania nacional e fazer as reformas que são necessárias, né? Reforma agrária, reforma educacional, reforma das Forças Armadas, etc., etc., isso só vai se dar quando essas forças populares e o governo tiver essa consciência que nossos irmãos aí conseguiram chegar. É isso que eu tinha a falar, eu agradeço a oportunidade e achei o debate extremamente rico e necessário. Agora vou inverter a ordem aqui. Tá. O pessoal costuma fazer isso. O Marcelo fala primeiro, o Mário, como estava no meio, continuou no meio, depois o PP. Certo? Vamos seguir os 5 minutos, como o Ricardo propôs, até por uma limitação. Eu não segui muito, não. Mas eu reduzi. Não, mas você como expositor, você tinha motivos para falar mais, porque você, inclusive, falou menos para o pessoal, em vez de falar 15 minutos, falar 20 minutos, né? Então, espero que o pessoal realmente se atenha aos 5 minutos. Podia começar com o Marcelo, né? Inverter as ordens. Tranquilo. Nem vou gastar, não. Eu só queria fazer um adendo, né? Eu falei 3 votações do Supremo e só disse 2. Então, vamos lá. Nos últimos 10 dias, né? Na sexta-feira, a questão do regime de recuperação fiscal, né? Que o Zema está aí comemorando a estrada livre, né? Para fazer quase o que bem quiser. Votação no Supremo Tribunal Federal. A questão do piso da enfermagem, e eu não falei da legalidade da reforma da Previdência que o Supremo considerou, né, na questão específica das aposentadorias de cônjuges, né, marido e mulher, aí no caso. Então, são 3 votações nos últimos 10 dias que demonstram o caráter, não só de classe, mas o caráter, a concepção política, ideológica de um órgão, né, que não é eleito, né, que é vitalício, né, e que é o desaguadouro por décadas, né, de derrotas fantásticas, né, do movimento do povo, né, trabalhador, e que parte, né, da esquerda está saudando como grande baluarte da luta contra o fascismo, né, que se expressa no Brasil hoje, né, através do neoliberalismo radicalizado da concepção bolsonarista de governar, né, como foi nesses últimos 4 anos. Eu diria que essas lutas só serão efetivamente vitoriosas a partir do processo de mobilização popular em cima de questões concretas. Aí eu tento dialogar com a companheira que fez a pergunta. A educação política se dá a partir da existência de um núcleo que o dirige, né? A educação política, ela pressupõe, né, o crescimento da consciência
você ter clareza, né, na compreensão do momento e tirar uma ação prática. Nesse sentido, as análises, os debates, né, eles são fundamentais porque eles te dão elementos para você... E aí? O que eu faço amanhã? Né? Eu diria que é elaborarmos um programa, né, que fique... O nome já diz, né, ele tem uma especificidade histórica, mas tem validade até hoje. Entre o programa mínimo, né, que é o debate no plano mundial que o Império, né, Estados Unidos, União Europeia, né, e a OTAN como seu braço armado, implementa, né, tenta implementar para manter a sua exploração, né, mundial, e o Estado, né, máximo que a China, né, estabelece para ela, mas que também, né, estabelece uma série de ramificações para avançar a sua sobrevivência interna a partir também desse posicionamento externo. Aqui, no nosso caso específico, eu estou falando de Brasil, uma transição, não para uma transição onde você compreenda os limites de classe, tenha consciência dos limites de classe do governo eleito, né? Faça, reafirme a importância que foi a vitória, que nós todos nos empenhamos por ela, mas que tenhamos a compreensão que isso está, né? Isso pode se encerrar ali na esquina, né? Aqui uma figura metafórica, né? Não sabemos os ritmos, mas que estamos atrasados no processo de mobilização popular em defesa de avançar, né? De contribuir para que as contradições se aprofundem no interior, né? Desse amplíssimo espectro de alianças, né? Que levou à vitória eleitoral, e que, para isso, temos que contar com o que nós já construímos até agora, né? Mas também entender que o impulsionamento de organizações populares, movimentos, entender as contradições partidárias, o seu engessamento, a sua ausência de democracia, não é? Também propicia outros espaços que nós podemos estar impulsionando e fazer uma síntese de resistência popular para que não aconteça um retrocesso a curto, médio ou a longo prazo. Aí a correlação de forças, né? E aí a questão interna interage com a externa, né? Essa correlação de forças não como foi dito, aí eu encerro. Ela é a expressão de que no mundo está tudo em aberto. Então, esse o meu fecho, né? Dessa contribuição, e acrescentar que, né, para nós foi importante, mas eu diria que a divulgação passa a ser também já um pequeno instrumento, né? Uma pequena contribuição na linha que a companheira perguntou, né? O que fazer? Né? O que fazer é discutir permanentemente, organizar permanentemente, não subestimar as dificuldades, sabendo que são enormes, né? A gente faz parte de uma geração que tenta fazer isso e fizemos, né? Com avanços, retrocessos há décadas, né? Nós somos aqui expressão de todo esse processo aí de luta desde o período da ditadura, né, a partir do ascenso do movimento operário de 79. Então, agradecer, bola para frente, vamos continuar, né, que aconteçam outras conversas com outras pessoas também, né, que a gente não perca esse trabalho aqui que se iniciou aí, né, naquele primeira conversa sobre o conflito especial Rússia-Ucrânia. Obrigado a todos, um prazer rever, né, todos que estão participando aqui, e um forte abraço. O Mário, né, Mário? Pois é, eu queria colocar o seguinte, até retomar o iniciozinho, quando o Ricardo relembrou dos cineclubes e se apresentou como um cineclubista e citou o Vale do Jatobá, né, onde ele conheceu o Joelzito, né? Nessa época, né, Ricardo, além do trabalho no Cineclube dos Sindicatos Bancários, da Comissão Cultural de Base, nós fazíamos um trabalho justamente no Vale do Jatobá. E o Joelzito Araújo, então, naquela época, estudante de psicologia, né, vai se tornar, né, no trabalho dele, vai se tornar um grande profissional na área do cinema, né, de debater com as comunidades, né, oferecer o cinema como instrumento de diálogo das comunidades periféricas, né?
e vai se tornar um grande profissional, um grande educador e um grande fomentador de debates. Eu me lembro também que, nos anos 90, né, nós tínhamos as rádios piratas, né, em que se fazia a rádio pipoca, né, pequenos transmissores FM montados em carrinhos de pipoca para disfarçar a vigilância dos órgãos repressores, e você fazia transmissões comunitárias, e depois veio a TV Muro, né, em que a comunidade fazia a sua própria programação e colocava uma televisão de tubo em cima de um muro dentro de uma casa qualquer dentro da comunidade e transmitia o que a própria comunidade construía como seu diálogo cotidiano, com a TV que eles mesmos construíam. E eu me lembro que a campanha da direita, na época, era o seguinte: as rádios comunitárias têm que ser proibidas, as rádios piratas, como eles chamavam, porque o sinal FM dessas rádios piratas podem derrubar os aviões, interferem na comunicação das aeronaves e vão derrubar os aviões, é preciso reprimir essa juventude rebelde, né? E, ao mesmo tempo, hoje, nós estamos enfrentando um debate sobre a liberdade nas redes sociais, que pode redundar numa lei no Congresso Nacional extremamente opressora, a despeito de estar dizendo que vai combater as fake news. As fake news não serão combatidas, não foram. O que é comparar 4 anos de governo Bolsonaro, quando a nossa juventude nós passamos 20 anos de ditadura militar? Não vai ser 4 anos de governo Bolsonaro que vai interromper essa liga, vai romper essa liga de classe que existe entre gerações. O que nós recebemos na nossa juventude, em plena ditadura militar, de conhecimento e de transmissão das gerações anteriores, e que estamos passando a bola para as novas gerações, é através da rebeldia da juventude que nós temos o caminho. Porque essa rebeldia que nos impulsionou, ao nosso tempo, fazer o nosso vínculo com as antigas gerações, pré-ditadura militar, retomar os movimentos de massa, o movimento estudantil, o movimento operário, o movimento popular. Então, essa cadeia de transmissão não foi rompida em 20 anos de ditadura e não será rompida com 4 anos de governo Bolsonaro, ou 2 anos de Temer. Então, nós temos que entender que nós não podemos ficar tímidos de bater as portas. Nós temos que arrombar as portas. Nós temos que ser contra qualquer marco regulatório que oprimiu as rádios piratas, que oprimiu as TVs Muro, que oprimiu os cineclubistas, que oprimiu os movimentos culturais operários nos bairros. Nós temos que fomentar os comitês populares, tá certo? Arrombar as portas, fazer rádios piratas, fazer TV pirata, fazer canal pirata na internet, fomentar nossas ideias, transmitir nossas ideias sem nenhum medo. E nós não podemos apoiar nenhuma legislação opressora. Nenhuma legislação opressora. Mas e aí? E as fake news? E essa mídia burguesa? Ora, o joio será separado do trigo a partir do momento que haja debate popular, haja debate entre as massas, haja debate na juventude, haja debate entre os operários, né? A partir do momento em que os núcleos petistas por bairro, a partir do momento em que as associações comunitárias, as associações de bairro, esses debates foram perdendo espaço ou foram abandonados, é que nasceram as igrejas evangélicas. Vá lá no Vale do Jatobá hoje, Ricardo, e você vai ver, ao invés de ter aquele debate entre a juventude operária que trabalhava na Manas, na Belgo-Mineira, hoje você vai encontrar em cada ex-botequim uma porcaria de uma igreja evangélica, com todo respeito a quem tem as suas crenças espirituais, religiosas e tal. Mas você vai encontrar isso. Você não vai encontrar mais o debate da juventude, tá certo? Como nós fomentávamos à época. Então, nós temos que estabelecer comitês de organização, comitês culturais, comitês que fomentem a cultura popular, que fale do Saci Pererê e não do Halloween,
entendeu? Que diga da nossa cultura, que diga da nossa tradição histórica, da nossa música popular, das nossas manifestações culturais, tá certo? Mesmo sabendo dialogar com as novas manifestações culturais, artísticas e musicais da juventude, né? Nós temos que estabelecer esse diálogo e trazer para a realidade brasileira, fazer o fio de continuidade entre gerações. Não foram 20 anos de ditadura que interromperam esse fio de continuidade de classe, da luta de classe no Brasil. E não será 4 anos de Bolsonaro que fará esse interrompimento, desde que a gente tenha a sabedoria da construção de uma verdadeira frente de esquerda no Brasil, que fomente comitês populares, porque esses países que todos nós citamos aqui, né, Cuba, Nicarágua, Venezuela, só sofrem o nível de bloqueio que sofrem porque chegaram ao limiar do rompimento com o colonialismo. E o limiar desse rompimento se constituiu a partir da organização de massa, da organização popular em comitês de autodefesa, de defesa de suas conquistas. É esse patamar que é imperdoável para o imperialismo. E por isso esses países são sufocados através de uma série de ações, né, de isolamento desses países e de combate a esses povos que conseguiram esse nível de emancipação, organização. Né? Por que o Haiti é tão condenado? É porque o Haiti é a primeira colônia a se levantar no Caribe e obter a sua independência. Por isso, o Haiti é eternamente condenado pelo colonialismo à miséria e à desatenção do mundo, por causa desse levante. Enquanto Cuba, Venezuela, né, Nicarágua são isolados politicamente no mundo moderno, o Haiti sofre o isolamento desde a época colonial, por sua arrogância de se levantar contra o colonialismo. Então, nós temos que levar os demais países latino-americanos, através da CELAC, no rompimento com a OEA, através da CELAC, através de uma organização latino-americana, levarmos a experiência das organizações populares de Cuba, de Venezuela, de Nicarágua, de Bolívia, a esses outros países, inclusive no nosso país, levarmos isso profundamente, porque é ao nível do rompimento que nós vamos ter força para responder os ataques colonialistas. Né? Se nós não tivermos nível de organização popular, então esses ataques virão como nós assistimos. Né? Golpe na Bolívia, né? Golpe de vices, como aconteceu no Equador, né? Golpes de vice, como acontece no Peru, né? Porque a esses países chegaram ao nível de rompimento, mas não tinham organização popular suficiente para se contrapor ao ataque que veio da direita e do colonialismo, do imperialismo. Então, eu aposto, né, numa grande frente de esquerda, tá certo? Independentemente desse governo se estabeleceu, como o Marcelo disse, a partir de uma amplíssima frente de coligações, mas nós temos que fomentar a construção de uma poderosa frente de esquerda no Brasil, na América Latina, e essa frente de esquerda tem que se expressar em organizações populares, comitês populares de defesa da sua cultura, de defesa da sua arte, de defesa dos seus interesses, de defesa de suas demandas. E aí sim nós teremos resistência e estaremos fazendo o fio de continuidade entre gerações, conforme aí a Tainá fez, como se colocou a pergunta do milhão, como responder, como reconstruir a consciência de classe no Brasil. É isso aí, companheirada. Vamos adiante, e o encontro foi muito bom. Aí, Pepe, bola está com você aí, Pepe. Está saindo sua voz, não. Pepe está com o microfone fechado. Então, eu quero agradecer a oportunidade aí ao Guimba, Ricardo Rabelo, Marcelo D'Agostini, Mário Alex, de estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz por vocês terem feito toda essa leitura, propiciado todo esse debate tão importante para nós e para a classe trabalhadora,
de um modo geral, né? Eu penso que tem muitos problemas, o governo é um governo em disputa. Eu penso que o problema das igrejas evangélicas tem a ver com o tipo de capitalismo britânico e norte-americano imposto para, sobretudo, para a África, para a América Latina, né? Faz parte de toda essa questão cultural religiosa, que vem junto com os oligopólios, os monopólios. Você vê que no Brasil, aqui, e não é diferente da América Latina, das 100 maiores empresas, apenas 4 são brasileiras. A sonegação ela é brutal, né? Precisaria estar discutindo aí a taxação das grandes fortunas. O movimento sindical tem que fazer esse debate. Nós temos que organizar isso, colocar isso na ordem do dia. Temos que fazer essa pressão sobre o governo Lula. Esse é o nosso papel, né? Assim como fazer a pressão sobre a questão da reforma, da luta contra essa reforma trabalhista fraudulenta, que só amplia a exploração da classe trabalhadora, a precarização das relações de trabalho, a terceirização, o rebaixamento do poder de compra dos salários. E isso leva também à violência à mulher, à violência ao movimento indigenista, ao movimento à violência à população preta, pobre do Brasil, né? Você vê que 75% dos presos são pretos, né? É toda uma situação difícil, né? Tá uma miséria fenomenal. Nós estamos num país onde vige a fome, então tem uma série de problemas. Por isso a luta pela desestatização ela é fundamental, né? Desestatização contra a privatização do ensino e da saúde, que vai bem no sentido disso que o Ricardo Rabelo colocou sobre a questão da Nicarágua, da luta que foi feita. Eu penso que nós estamos numa situação muito delicada. Veja, eu sou dos Correios, eu já estou aposentado, mas hoje o Ministério das Comunicações, que é um ministério estratégico, está na mão do Centrão, está na mão do União Brasil. O SERPRO, que tem todos os dados mais importantes, né? Está na mão do União Brasil. Como é que nós fazemos? A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela tem majoritariamente os vice-presidentes, 4 dos 6 vice-presidentes, na mão da direita, sobretudo da União Brasil. Então, como que nós vamos fazer? Então, nós precisamos de ter as centrais sindicais, sobretudo a CUT, fazendo uma pressão. Então, tem que ter uma unificação das lutas. Tem uma fragmentação hoje muito grande. Nos governos do PT, nós tivemos a desestruturação da formação política da classe trabalhadora. Escolas importantes, como 7 de Outubro fechadas, né? Cajamar fechado. Então, quer dizer, nós precisamos de reorganizar a formação. Se não tiver a formação, não tem como a gente organizar o trabalho social nos bairros. Não tem como a gente disputar contra a direita. Então, nós precisamos de fazer isso. O movimento sindical tem que se reorganizar, tem que jogar peso nas praças, nas ruas. Nós temos que ter uma política que envolva as pessoas do hip-hop, da população pobre, né, da negritude, das mulheres, que unifique as principais categorias e que façamos um plano de lutas pressionando o governo Lula a atender a demanda da classe trabalhadora e da população pobre desse país. Se não tiver formação e não tiver um plano, um programa, um cronograma de atividades, nós não conseguimos dar resposta e o governo fica à mercê da direita e da extrema-direita. Por isso, o Lula entende isso, mas nós estamos vendo que as principais organizações estão completamente receosas. E a eleição não é um fim em si mesmo, né? Ela precisa de ter a disputa política pela independência da classe trabalhadora. Nós temos que ser intransigentes nos direitos e interesses da classe trabalhadora. Então, com isso, eu termino a minha exposição agradecendo a todos vocês. Um abraço fraterno e revolucionário. Eu vou terminar a reunião, eu acho que não vou usar nem 2, nem 3 minutos. Primeiro, agradecer a presença de vocês, não é isso? De vocês 4 debatedores. Foi um debate muito rico, eu acho, concordo
acho que o Ricardo também já concordou, né, com várias pessoas falaram de reproduzir isso depois, não é isso? Quer dizer o seguinte, só o seguinte, das pessoas que o Ricardo citou, está aí o Péricles, o Alírio, né? O Péricles participou do primeiro debate, o Alírio, né? Então, aí. Então, todos são importantes, todos vocês quatro, mas quero realçar o papel do Ricardo, que tem que ser colocado à nossa disposição. O primeiro debate foi muito bom, né? Marcelo já realçou o papel do Vinícius, né? Vinícius Marcelo Braz. Está aí o Alírio assistindo a gente, está aí o Péricles, e a gente bolar um outro debate, só isso. Eu acho que, no primeiro debate, foi levantado pelo Ricardo, por mim, por outras pessoas, a necessidade de discutir o imperialismo, né? E de lá até cá aconteceram coisas, tiveram acontecimentos que reforçaram a importância desse debate. Acho que nós cumprimos o que nós nos propusemos a fazer. Foi muito bom o debate. Eu dou por encerrado. Tá? Um abraço a todos e bola para frente. Vamos em frente. Um abraço para todos vocês. Abraço, boa noite. Um abraço. Obrigado. Fala aí que eu mandei um abraço para ele, cara. A Rita Maria Aí. falando que está mandando um abraço para o Pedro Paulo. Para todos, mas para o Pedro Paulo. Para todos, Tchau, né? Pedro Paulo. Tchau, um abraço. Ô, Valeu. tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Vamos lá, já. Bora.